A atual geração do Chevrolet Tracker foi apresentada em 2020, mas só agora que ele chega à liderança entre os SUVs compactos. Mas afinal, essa liderança vem pela maturidade do produto ou por uma mudança de comportamento do consumidor? Vem comigo que eu vou mostrar os motivos e também os defeitos do Chevrolet Tracker na sua versão topo de linha, a Premier 1.2 Turbo. E na verdade o Tracker desde 2020 não mudou praticamente nada, é o mesmo carro. Vale lembrar que normalmente em 2 anos as montadoras fazem renovações de meio tempo, aquela reestilização, e tem até alguns concorrentes que já mudaram de geração, como é o caso do Honda HR-V e do Hyundai Creta. Mas vamos voltar para o assunto principal, que é o Tracker. Essa daqui, como eu já falei, é a versão topo de linha, a Premier, e a única com o motor 1.2 turbo. Vamos falar de motor daqui a pouco, vamos. Mas visualmente não mudou nada. Você vai reconhecer a Premier pelos faróis Full LED, né, alto, baixo, tem até uma luzinha de curva e luzes diurnas aqui em cima. Aqui embaixo é a seta, para quem fala tanto que carro com a seta no para-choque é ruim. O Tracker já tem desde 2020, é aqui embaixo, e não tem nenhuma mudança de design desde que ele foi apresentado, nem aqui na dianteira, nem na lateral, não muda nada. Mas já que a gente já está aqui na frente, já está falando de design, dianteira, vamos aproveitar e pular diretamente para o motor. Como eu já falei, 1.2 turbo é apenas em uma versão do Tracker a topo de linha. Quando ele foi apresentado, sim, tinha 1.2 turbo em outras versões, né? Mas ficou só para Premier topo de linha, e você vai diferenciar pelo teto solar panorâmico, e quando você vai abrir o capô. Deu para perceber? Não tem amortecedor, é o bom e velho bracinho de metal, mas o motor 1.2 turbo é um motor relativamente moderno, um motor de aí seus 133 cavalos quando abastecido com etanol, mais de 21 kg de torque. Não é um número chamativo, a gente já tem motores 1.0 já se aproximando, até bem mais próximos que ele, mas tem até uma explicação. Esse motor 1.2 de 3 cilindros é a mesma família do 1.0 turbo, tem variador de fase, comando de admissão e de escape, e não tem injeção direta. Essa família de motores da Chevrolet continua sem injeção direta. Aqui está ligado a um câmbio automático de 6 marchas, tradicional, câmbio automático conversor de torque. E, para quem está esperando a Montana, esse aqui é o motor que vai estar na picape, o único motor disponível para picape. Então já dá para ter até um gostinho, já que a picape vem na mesma plataforma, com a mesma mecânica. E para não falar que o Tracker não mudou nada desde 2020, na verdade mudou. O Tracker, quando foi lançado, tinha lanterna de neblina. Depois ficou apenas com um buraco. Não um buraco, mas um recorte para luz de neblina. E agora, nem o recorte. Trocaram essa peça aqui embaixo, da parte inferior do para-choque. Confesso que ficou até mais bonito, já que a luz de neblina era esquisita no meio e depois parecia um lugar para você cortar e colocar a luz de neblina. Ficou um visual mais limpo. Versão Premier, lanternas em LED, assinatura em LED, a não ser a luz de ré e a luz de seta, que são lâmpadas halógenas. É um conjunto mais bonito. Mas por que o Tracker foi ser líder de mercado depois de 2 anos, quando normalmente os carros já estão mudando? Porque é simples, ele tem alguns aspectos que são interessantes para os consumidores de SUVs compactos. Primeiro, obviamente, Chevrolet, rede de concessionária Chevrolet gigante, e a marca acabou dando até uma priorizada na produção do SUV no lugar do Onix, que inclusive abriu uma linha de produção lá na Argentina para trazer Tracker. Se faltar Tracker no Brasil, eles vão trazer para colocar nas lojas aqui no Brasil vindo da Argentina. E tem outros pontos para quem está procurando carro para família, né? Hoje o SUV acabou tomando lugar de sedã, de perua. Então temos um porta-malas de 393 litros. É um dos maiores porta-malas da categoria. É um bom porta-malas, realmente acomoda bem aqui carrinho de bebê, compra de mercado, mala, tralha de criança, tralha da sogra. Vai tudo aqui dentro numa tranquilidade que provavelmente é um dos motivos pelos quais os consumidores agora que se ligaram que o Tracker está na loja. E para quem está acostumado comigo, sabe que depois do porta-malas vem o espaço no banco traseiro. A gente sempre tenta puxar um pouquinho para você que está procurando um carro para sua família. No caso do Tracker, com certeza isso aqui é importante para você. Espaço interno do Tracker é bom, tá? Até comparado com outros concorrentes, ele está muito bem posicionado. Aqui o banco está ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, não sou um cara muito alto, mas você consegue até puxar aqui para um adulto de 1,70 m, 1,80 m tranquilo e colocar
outro aqui no banco traseiro. Vai ter um probleminha com a cabeça aqui por causa do teto solar desse carro, da versão Premier com motor 1.2. O teto solar acaba ocupando um pouquinho de espaço aqui. Fica um pouco bem claro que eu tenho aqui uns 3 dedos a menos de teto para a cabeça. E aqui dá pra ver, né? Se você for mal usado, você vai raspar a cabecinha aqui. O banco traseiro, acho que a única reclamação é a mesma reclamação que eu já tenho até do Onix, que é um assento um pouco curto. Ele é um pouquinho, para você poder apoiar a parte de baixo da perna, você tem que esticar ela, né? Você não consegue ter aqui esse efeito. Então você tem que esticar, mas mesmo assim tem até um bom espaço aqui embaixo, né? Para colocar os pés tranquilo. Tem 2 portinhas USB tradicionais para carregar o celular, e aqui no meio tem um apoio de braço. Você está viajando em 2 pessoas, tem o porta-copo ou porta-telefone, deixa ele aqui. É um carro no geral bem confortável. Como lá na frente eu já vou falar, ele fica devendo um pouquinho de acabamento aqui atrás. Por quê? Primeiro, eu não tenho a saída de ar-condicionado aqui atrás, vários concorrentes já têm, e é algo muito importante que a gente fala de um carro familiar, principalmente para quem mora no Brasil, calor infernal. E aqui atrás a porta é basicamente plástico rígido, não tenho. Lá na frente eu ainda tenho um couro azul que no acabamento, aqui eu nem isso eu tenho plástico rígido puro, nem um couro onde apoia o braço, até dá uma, né, você vai ficar muito tempo aqui, vai acabar dando uma incomodada. Então, para a família, o Tracker é uma boa opção, bom porta-malas, bom espaço interno. E agora, vamos falar de equipamento e acabamento para tentar justificar o quanto você vai pagar nesse carro. Quando a gente chega na parte de equipamentos e acabamento, que é algo que justifica o quanto você vai gastar num carro, essa versão do Tracker até que tenta disfarçar alguns pontos de simplificação. Vale lembrar que o Tracker, na verdade, ele está na mesma plataforma do Onix e Onix Plus, e como ele tem como ele está baseado em carros populares, então ele também acaba sendo, digamos, um pouco penalizado. Por quê? Eu tenho um acabamento muito predominante em plástico rígido, não tem uma grande variação. E se a gente compara, por exemplo, com o acabamento do HIV ou do Creta, ele está um pouquinho inferior, não um degrau gigante, mas a gente já percebe que ele é um pouco mais simples na qualidade e até no visual dos plásticos que estão em volta. Na versão Premier eu tenho aqui esse, como se fosse um emborrachado com uma costura, aqui num cinza meio azulado, que acompanha também o couro dos bancos, também que ele é um cinza bem azulado e é um banco diferente do Onix Plus, ainda bem, porque o banco do Onix Plus é bem desconfortável. Aqui não, ele é um banco bem confortável, abraça bem o corpo, tem um bom comprimento aqui embaixo, segura bem a perna. É algo que o Onix eu reclamo bastante, que o Onix cansa muito para dirigir. O Tracker, a Chevrolet parece que dedicou muito mais tempo à parte de estofamento e fez um carro bem mais confortável. Mas eu tenho o mesmo volante, por exemplo, que tem no Onix, né? Aqui eu tenho acabamento em couro, o acabamento é um volante de boa pega, tal, podia ser um pouquinho mais grosso, o couro um pouquinho melhor ao toque, mas nada que vá prejudicar na hora da compra. Painel de instrumentos, na era dos carros com painel de instrumentos digital, o Tracker ainda traz do Onix de contagiros e velocidade analógico com uma pequena tela central, no caso da versão Premier colorida. É uma tela colorida, mas não chega a ser uma definição muito forte, é uma definição até um pouco simples. E a gente espera muito que a Chevrolet faça uma atualização, coloque um painel que já tem até na China, no Tracker RS, vai ser uma ótima adição para um carro que já está atingindo um preço mais alto. Sistema multimídia, tela de 8 polegadas, no caso desse carro, dessa versão do Premier, que por causa de aqueles problemas de semicondutor, ele acabou perdendo por algum tempo algumas coisas, mas no caso desse pacote aqui eu tenho o espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem o fio, aqui embaixo eu tenho o carregamento por indução do celular e é um dos carregadores, confesso, que melhor funciona entre os carregadores por indução de carro. É um dos que melhor consegue carregar o telefone, mas ainda assim não é um carregamento rápido. Nesse carro também eu estou com um ar-condicionado digital, é de uma zona, mas é um ar-condicionado que funciona aqui com o modo automático. Esse carro, com o tempo, ele perdeu o start-stop, ele não tem mais o start-stop, já faz um tempinho, mas tem o assistente de estacionamento, ele estaciona sozinho, é aquele negócio que você vai usar 2 vezes na vida, para mostrar para o vizinho, mostrar para o parente, e nunca mais você vai usar. Controle de tração e estabilidade, 6 airbags, alerta de colisão, alerta de ponto cego. Vale lembrar, esse carro levou 5 estrelas no Latin NCAP para quem se preocupa com essa parte de segurança. Câmbio automático de 6 marchas, a alavanca está aqui. As trocas manuais são só por aqui, por um botãozinho na lateral da alavanca. Freio de estacionamento tradicional. Chave presencial, tem até um espacinho aqui para guardar ela. Partida por botão.
Então não é um carro que tem assim um destaque de equipamento. Ele tem o básico da categoria, do preço, tem um alerta de colisão para carro, ele não detecta pedestre, mas e não tem o ACC. Mas é um pacote interessante até pelo preço que a gente já vai falar. E até a posição de dirigir é boa. É um carro bom. Mas ele falta... Ele deve um pouquinho na parte de dirigir. Eu vou mostrar pra vocês agora. Confesso pra vocês que o Tracker nunca foi um carro que me agradou, assim, né? Mas isso baseado naquela... logo que chegou essa geração. A anterior era até legal, motor 1.4 turbo. É uma plataforma mais antiga, mas era um carrinho que eu julgava que ele era até um pouco mais refinado do que esse aqui em diversos aspectos. Só que é um fato que as montadoras elas vão refinando seus produtos, mesmo com o carro na loja, mesmo com o carro na rua. As montadoras vão refinando os seus carros, a engenharia vai trabalhando. E é uma coisa que o Tracker deixou isso muito claro. Eu já tinha falado isso numa avaliação do Onix Plus, que tem até aqui no canal. Mas o Tracker eu acho que ficou até melhor, tá? Eu lembro que o primeiro Tracker ele tinha alguns barulhos de suspensão, ele não tinha uma suspensão tão refinada, ele parecia um carro muito simples de suspensão, principalmente para um SUV. E esse carro aqui, ele tá muito melhor. Uma suspensão que é uma suspensão bem focada em conforto. Antes você passava em buraco, era um carro barulhento de componentes. Tá muito melhor, bem mais refinado de suspensão, um carro bem confortável, mesmo sendo um carro voltado ao conforto. Não é aquele carro que balança demais, flutua, não, você anda na estrada, ele segura bem, buraco na cidade. Na versão Premier aqui, a roda é até um pouco maior do que a gente encontra nas versões mais baratas. E vou ser muito sincero, se alguém pergunta pra mim hoje, eu quero um Tracker, tá bom, quanto você pode gastar? Você pode gastar o suficiente, eu tô de olho na top, eu quero a Premier. Tá, você pode gastar mais para comprar um motor 1.2 turbo? Se você puder, eu indico, tá? É um carro aqui na faixa de 150 a 160 mil reais. Depende de quando você está vendo esse vídeo, né? Os preços não param de subir, mesmo subindo menos do que na época da pandemia. E ele está na mesma faixa aí de alguns concorrentes 1.0, né? Aqui mais de 130 cavalos, tem mais potência, por exemplo, do que o Creta, um pouquinho mais de potência do que, por exemplo, o Pulse e o Fastback com o motor T200 da Fiat, né? Mas aí já é uma outra proposta, já são carros um pouco menores. O Tracker já é um carro mais voltado à família, igual vocês viram, com a parte de porta-mala, banco traseiro. Então, eu acho até que todo Tracker devia ter motor 1.2 turbo. A diferença pode parecer pouca de potência e torque, de cilindrada, mas o carro fica muito melhor de andar do que com o motor 1.0. O motor 1.0, por exemplo, no próprio Onix, é uma reclamação que eu tenho constante, o turbo lag. Ele demora para acordar, é um carro que demora para realmente ter desempenho, realmente desenvolver. O 1.2 ele é muito melhor nisso, né? A parte de cilindrada é o melhor, a resposta de turbo muito melhor, até a transmissão consegue se comportar muito melhor, a transmissão consegue responder mais rápido, não dá tanto tranco de troca, ela é mais decidida onde ela vai ficar. Então acho que 1.2 é a melhor opção. A gente sabe, no Brasil tem aquela questão já antiga de imposto no 1.0, é mais baixo, mas se não tivesse isso, seria até interessante a Chevrolet colocar esse motor tanto no Onix quanto no Onix Plus, ia dar uma outra vida para os dois carros. Esse é o motor que vai estar na Montana, também uma outra calibração, a gente não sabe, pode ter até mesmo potência e torque, mas a gente sabe que é possível, na era dos turbos e comandos variáveis, você consegue mexer no momento que esse motor ganha torque, no momento que esse motor ganha potência, quando que ele vai ter a baixa, quando que ele vai ter a alta. É muito mais fácil de mexer hoje. Então, o Tracker era um carro que não me agradava em nada para dirigir, melhorou muito, acabou perdendo start-stop, né, com o passar dos anos, então o consumo urbano deu uma piorada do que quando a gente testou ele pela primeira vez. 0 a 100 em 9.3 segundos, é um bom 0 a 100. A gente não está falando de um carro canhão, mas que desenvolve bem na cidade, ele arranca bem, tem bastante torque, mesmo carregado na estrada também. Vai bem melhor do que alguns concorrentes 1.0. Lógico que você paga um preço, né? E eu vou falar que normalmente a gente está vendo carros com consumo de estrada
piorados na comparação com antes de reajuste, por causa do Proconv. O Tracker ele melhorou o consumo rodoviário, mas eu coloco também isso crédito em um câmbio que trabalha ali na faixa de 2.000 rotações a 120 km por hora. É diferente aí do Onix, e o Onix Plus já trabalham mais alto com o motor 1.0, e mesmo assim foi algo possível só por causa da adição de força na comparação com o motor menor. Então, a única coisa assim, né? O motor ele é um carro mais simples de acabamento, até isolamento acústico. Você ouve bem mais trabalho de motor. Então tem esses pontos que acabam ainda mostrando que o Tracker, para ser mais barato, ele foi bem simplificado em alguns aspectos, né? Às vezes quem vai fazer o test drive em um vai andar em um carro do mesmo segmento, pode falar, mas o outro é mais refinado em acabamento, pode ser. Mas o Tracker ele amadureceu bem. Eu acho que essa é uma das respostas porque que agora, depois de alguns anos que ele conseguiu assumir a liderança. É um carro que melhorou muito em diversos aspectos. Por incrível que pareça, a versão 1.2 Premium é uma das mais procuradas na concessionária, né? Não venda direta, na concessionária mesmo. O cliente já vai disposto a ter esse carro, né? Não só pela parte do motor, leva o teto solar panorâmico, leva algumas partes de segurança. Então eu posso dizer que o Tracker amadureceu, melhorou muito. Tanto que quando eu peguei esse carro pela primeira vez, agora, recentemente, para fazer essa avaliação desse carro aqui, me surpreendeu. Eu falei, nossa, é um carro que eu não gostava. E é um carro que aí 700 km rodados entre cidade e estrada melhorou muito. E o Chevrolet Tracker agora sim amadureceu. Mas afinal, respondendo a pergunta inicial, por que o Tracker só chegou à liderança depois de 2 anos de mercado? Vamos lembrar? 2020, pandemia, produção não estava legal, loja também fechada, não ajudou o Tracker no seu ano de estreia. 2021, a Chevrolet tem um grave problema de produção, ela não consegue produzir carro por falta de componente. Em 2022, deu uma normalizada, priorizou o Tracker, e aí sim ele se tornou um produto realmente interessante, ele realmente está nas lojas agora. Então o cliente chega e olha um carro. Mas não é só isso, com certeza. Também é um carro que está mais maduro, mesmo com 2 anos de mercado, parece pouco tempo, mas já é um tempo para o mercado conhecer o carro, já ter passado a fase de defeitos, já conhecer as qualidades, já ter gente suficiente com o carro na rua para indicar para as pessoas. E um outro ponto, o preço. É um dos poucos SUVs compactos que só a versão topo de linha não chegou aos 160 mil reais. Porém, enquanto eu gravo esse vídeo, tem que olhar bem o catálogo até do Tracker Premier. Tem várias configurações de equipamento. No caso desse daqui é a mais completa, com a parte de ar-condicionado digital e outros equipamentos que acabam entrando em pequenos pacotes. Mas mesmo assim, por menos de 160 mil reais, o Tracker tem um bom espaço interno, um motor ok, acabamento ok e um pacote de equipamentos que dá para justificar pelo preço. Ano que vem ele vai continuar assim? Aí a briga com o T-Cross ou com outros concorrentes vai ser maior. E Chevrolet, tá na hora de dar uma renovadinha no Tracker também, né? Para ver se ele consegue manter essa liderança. E vocês concordam com essa liderança do Tracker? Concordam com tudo que eu falei nesse vídeo? Gostam do Tracker? Acham que ano que vem vai se manter o líder? Ou, por exemplo, a renovação do T-Cross vai colocar ele para cima? A briga vai ser mais acirrada? Comenta aí embaixo e acabei esquecendo de falar no começo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação. Deixa o like no vídeo, ajuda muito a trazer conteúdos como esse para vocês. Eu fico por aqui, vejo vocês numa próxima. Valeu!